Oi, gente, tudo bom? Então, hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a palavra que eu compartilhei com o pessoal da Atos num dos domingos. E essa palavra foi dada pelo Espírito Santo, foi me dada pelo Espírito Santo por volta de fevereiro desse ano, né, de 2020. E falou muito no meu coração e veio muito a calhar nessa época de pandemia que a gente está passando e tal. E eu tenho certeza que vai ser muito rema para o seu coração, ok? Então eu oro que o Espírito Santo possa falar no seu coração, possa ministrar em você da mesma maneira que ministrou em mim e que a palavra chegue até você com muito amor, com muita clareza e com muito entendimento. Amém? Então vamos lá, gente. Eu vou deixar aqui os slides desse lado para vocês irem me acompanhando no raciocínio. Qual que é o título dessa palavra? O título é Temos sido o verbo aqui na Terra? Você tem sido o verbo de Jesus aqui na Terra? Eu tenho sido o verbo de Jesus aqui na Terra? Vamos dar uma olhadinha. Bom, lá em João 1:1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então, se o verbo era Deus e Deus habita entre nós, é nossa responsabilidade sermos o verbo como Jesus foi, certo? Mas o que significa ser o verbo? Todo verbo tem um objetivo de ação. E como o verbo de Jesus aqui na Terra, qual seria o nosso objetivo de ação? Vamos estudar um pouquinho sobre isso. Lá em Hebreus 4:12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, que é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Legal? Bom, então como verbo, o verbo aqui nesse versículo, a gente pode observar que ele tem três ações, três objetivos de ação. Primeiro, o verbo ele penetra até a divisão da alma e do espírito. Segundo, ele penetra até a divisão das juntas e medulas. E terceiro, ele é apto para discernir os pensamentos e intenções do coração. E lógico que na Bíblia, Jesus nos deixou exemplo de tudo, certo? E teve vários momentos, né? Mas um deles eu vou compartilhar aqui com vocês, que Jesus foi o verbo na hora certa, da maneira certa, de maneira íntegra e eficaz. E isso está lá em Marcos 10, de 1 a 12. Diz o seguinte: e levantando-se dali, foi para os termos da Judaia, além do Jordão. E a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E, aproximando-se dele os fariseus, perguntaram, tentando, é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhes, que vos mandou Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes, pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. E serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou não separa o homem. E em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E ele lhes disse, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Interessante. Vamos observar todo esse contexto, certo? Jesus, ele era o verbo. E ele teve três públicos nesses versículos que a gente leu, certo? Ele teve a multidão, ele teve os fariseus e ele teve os discípulos. E como que Jesus falava com a multidão, gente? A gente sabe que ele falava através de parábolas. Então, a Bíblia fala que Jesus, então, a multidão seguiu e ele continuou ensinando a multidão da maneira que ele sempre ensinava. E geralmente com parábolas.
Mas por que Jesus ensinava com parábolas para a multidão? Porque, gente, Jesus sabia qual que era o objetivo daquilo, que muitas vezes nem todos os frutos que ele semeasse ali iam ser frutos frutíferos, que iriam, né, prosperar. Ele entendia que o pessoal muitas vezes não estava com o coração aberto. Então, para ele ir no nível das juntas e medulas, isso é, do nível do raciocínio, do nível da parte mais do pensamento mesmo, era suficiente. Para aquele momento, ser o verbo aqui na Terra era ir somente até o nível de juntas e medulas para a multidão. E como que Jesus foi o verbo para os fariseus? A Bíblia é clara, a hora que ela fala que tentando, certo? Então, quando Jesus discerniu os pensamentos e a intenção do coração dos fariseus, pois a Bíblia fala tentando, ele não precisou ser ríspido, ele não precisou ser extremamente grosso, ele não precisou ser impaciente, não precisou ser bravo, nada. Ele sabia qual era a intenção dos fariseus, então ele simplesmente usou do conhecimento que os próprios fariseus tinham e confrontou de maneira elegante, de maneira educada, sendo o verbo de Deus aqui na Terra. Então, ele foi apto, ele discerniu a intenção do coração dos fariseus. Como que Jesus foi com os discípulos? Já com os discípulos, a Bíblia fala em casa. Em casa, gente, o que vocês levam para sua casa? A gente leva para nossa casa pessoa da nossa intimidade, amigos próximos. Então, casa é lugar de intimidade, de proximidade. Então, com os discípulos na proximidade, a hora que os discípulos questionaram novamente Jesus falou assim: gente, se você divorciar, você adultera. Ponto. Ele foi literalmente claro, ele foi no mais profundo do conhecimento que ele tinha falado. Então ele penetrou até a divisão da alma e do espírito. Isso é, ele mudou parâmetro, ele mudou conhecimento, porque ali ele estava em casa, ele estava no coração dos discípulos dele, no coração aberto, que estavam acompanhando toda a jornada de Jesus. E ele sabia que ali era um solo fértil, certo? Então Jesus foi o verbo de maneira eficaz, de maneira sábia, discernindo exatamente com quem que ele estava falando. E nesse contexto, então, gente, que eu acabei de explicar para vocês, que é ser o verbo. Como que a gente pega este testemunho, este comportamento de Jesus e traz para o nosso dia de hoje, tá? Então, ser o verbo é saber identificar quem é meu próximo. Eu vou me portar de uma maneira para a multidão, eu vou me portar de uma maneira diferente para os fariseus, eu vou me portar de uma maneira mais diferente ainda, digamos assim, para os meus discípulos. Então, Jesus, ele soube identificar o coração do próximo. Gente, é minha responsabilidade, é sua responsabilidade, como verbo de Jesus aqui na Terra, saber identificar o coração do nosso próximo. Não é para todo mundo que a gente vai sair falando coisas para penetrar na divisão da alma e do espírito. Não é todo mundo que está pronto para ouvir tal verdade. E também, às vezes, a pessoa está pronta e a gente fica naquela mornidão, naquela coisa de juntas e medulas e raciocínios lógicos. Mas não, a pessoa está querendo saber mais, está querendo se aprofundar no assunto. Então, gente, é de extrema importância que a gente viva constantemente pedindo para o Espírito Santo nos direcionar a entender o coração do meu próximo. Certo? Esse é o primeiro. Segundo, ser verbo é também saber amar, gente. Por quê? É interessante a gente ver que para a multidão, Jesus usou parábolas. Para os fariseus, ele sabia que ele estava sendo tentado e usou do próprio conhecimento dos fariseus. E para os discípulos, na intimidade, ele usou tudo que ele tinha, do bom e do melhor de conhecimento. Gente, isso é amor. Então, Jesus, toda vez que ele falou aqui, nas 3 vezes que ele falou, qual foi o meio de condução que ele usou? O amor. Então, em amor, em respeito ao coração da multidão, ele usou parábolas. Em amor, em respeito aos fariseus, ele foi e se posicionou de uma maneira clara, usando da própria inteligência deles.
E por amor e respeito aos discípulos, ele foi até a divisão da alma do Espírito. Gente, amar. A gente tem que constantemente pedir para o Espírito Santo, que eu possa derramar o seu amor, que eu possa demonstrar amor ao falar, amor ao ouvir o meu próximo, para que eu possa ser verbo de maneira eficaz aqui na terra. E a terceira coisa, gente, sobre ser verbo. Ser o verbo é saber qual é o fruto que deve ser gerado. Como eu já mencionei aqui, gente, Jesus conhecia o coração da multidão. Ele sabia que ir até o nível de juntas e medulas era o que tinha para aquele momento, para aquele público. Os fariseus, ele sabia que os fariseus só queriam afrontá-lo, não queriam aprender nada, então não tinha o porquê de ensinar grandes coisas, só tinha a necessidade de se posicionar. E para os discípulos, aí sim ele se ofereceu de todo o coração para ser o mais claro, o mais profundo possível. Ele sabia qual era o fruto que ia ser gerado dentro do coração de cada público aqui. Lá em Efésios 4, de 1 a 5, diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Gente, qual que é o objetivo de ser o verbo? É gerar o quê? É gerar paz, é gerar humildade, é gerar mansidão, é gerar longanimidade no coração do meu próximo. E como verbo, se a gente não está gerando esses frutos, às vezes estamos gritando para uma multidão de surdos. Ou então estamos tentando ser o verbo, mas na real estamos sendo mudos. Por quê? Porque se a gente não está sabendo identificar o coração do nosso próximo, não está usando do amor como um vínculo de comunicação e não está entendendo qual que é o propósito de Deus ao nos posicionar, não estamos sendo verbo. Estamos apenas sendo mais um que grita na multidão. Mas, gente, ser o verbo é simples? É fácil? Não. E por que não é tão simples, não é tão fácil assim? Porque para a gente saber identificar quem é o nosso próximo, a gente tem que ter muito claro no nosso coração e entender que Deus nos identifica, que Deus tem um propósito para a nossa alma, para a nossa vida, e entender que a gente não é mais uma multidão. Então, para que eu consiga ter disponibilidade de coração para identificar o meu próximo, eu preciso ser primeiro identificado pelo Pai. Primeiro identificado por Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que molda o meu caráter. Segundo, porque muitas vezes não é fácil saber usar do amor como meio de condução da comunicação. Porque para isso, gente, eu preciso habitar no amor de Deus e aceitar transbordar deste amor que Ele já derramou em mim. Lá em Romanos 5,5 fala assim: E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Gente, o amor de Deus sobre a nossa vida já foi derramado. Basta a gente aceitar, basta a gente querer desfrutar desse amor e querer derramar no próximo. É uma escolha. A Bíblia diz: achega-te a mim e eu chegarei até você. Então, gente, a gente tem que ter vontade de querer nos achegar até Deus para receber desse amor que já nos foi dado, sentir e conseguir transmitir, transbordar na vida do nosso próximo, certo? E para a gente entender qual é o fruto que deve ser gerado, o que precisa para isso acontecer, a gente tem que entender e confiar que os planos de Deus para a nossa vida são maiores, melhores, 1000 vezes mais do que os nossos próprios pensamentos, nossos próprios planos, os nossos próprios sentimentos, enfim, tudo que nós temos para nós hoje, como planos para o futuro, Deus quer transbordar e fazer disso 1000 vezes mais.
E acontece que muitas vezes a gente vem com vários momentos de decepção, que muitas vezes a gente se sente derrotado. Nessa época também de pandemia, que a gente se sente desanimado, querendo desistir, que as coisas não fazem sentido. Então é muito difícil a gente entender que Deus tem um propósito até nisso, que Deus está com a gente nesse momento. E assim como a gente não consegue entender isso pra gente, a gente derrama o que a gente tem. E aí a gente não tem paciência para entender os planos de Deus para o próximo, não tem paciência para entender por que o próximo está agindo da maneira como está agindo. E deixamos de ser o verbo da maneira que devemos ser. Então, gente, é de extrema importância que a gente se coloque dia e noite diante de Deus, sempre pedindo e clamando: Deus, restaure, cure a minha alma. A gente tem que ter um coração como verbos de Deus aqui na terra. A gente tem que ter um coração disposto a entender e ser identificado por Deus, disposto a receber e derramar do amor dele, ter um coração disposto a entender os planos dele e respeitar os planos dele para o nosso próximo, gente. Isso é ser o verbo, se colocar diante de Deus dia e noite, ter o coração disponível para ele. Estamos passando por um momento difícil e muitas vezes equilibrar tudo isso gera esforço. Eu entendo que muitas vezes é difícil, mas Deus está preparando a sua noiva. Deus está preparando ela, Deus está acordando aquela noiva que estava dormindo. Deus está falando: você, noiva que está dormindo, é hora de você acordar e ser meu verbo na terra. A criação clama e anseia pela nossa manifestação como verbos, como filhos de Deus. Então chegou a hora, gente, da igreja parar de dormir, chegou a hora da igreja acordar, porque quando a glória da segunda casa vier, a gente tem que estar animado, a gente tem que estar esperando. Os discípulos esperaram por dias para a manifestação do Espírito Santo. E olha que começaram com, não sei, 400, 500 pessoas esperando, e quando veio a manifestação eram, se eu não me engano, 130 por aí. Isso é, a grande parte desistiu. Gente, não vamos desistir de ser o verbo. Mesmo que esse momento pareça ser difícil, é Deus nos chamando para nos reajustar, nos alinhar a noiva, né? A noiva, quando vai casar, ela fica toda de branco, com coroa, com sapato. E eu percebo que Deus está querendo fazer os ajustes finais da noiva, porque é importante que ela esteja não só acordada, mas esperançosa para o dia do casamento, pronta, elegante, sendo o verbo, sendo o id dele aqui na terra. Amém? Então eu espero e oro que Deus tenha ministrado muito no seu coração, que você possa ser o verbo aqui na terra, que você possa ser luz ao entrar e sair, que você possa despertar, que você venha acordar a noiva do Senhor. Deus te ama, o seu passado já passou, grandes coisas Deus tem para você no futuro e Ele aguarda ansiosamente para fazer de você o verbo mais lindo que Ele já falou aqui na Terra. Amém? Um grande abraço e até mais.